De novo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, de novo. Vamos lá. Pessoal que quiser entrar, caiu aqui. Estamos voltando de novo. Beleza? Renata. O pessoal caiu aqui, travou tudo, eu encerrei e voltei, tá? Testando a plataforma ainda aqui, mas beleza. O Rosa, tudo bem? Renata, bem-vinda. Então, para quem entrou agora, eu vou resumir aí, porque de repente o vídeo vai ficar completo nesse, tá? Nós criamos um projeto aqui de ajudar as pessoas e estamos começando a fazer o seguinte: fazer uma live transmissão, a gente fazia no YouTube. É uma nova, essa aí? Ué. Você fechou e saiu? É nova? Entrou. Estão vendo aí? Tá travado o vídeo? Aqui tá dando que tá ao vivo. Tá, Raquel diz que tá vendo e ouvindo bem. Beleza. Então tá, beleza, beleza. Aí o feedback aqui em casa é que não tava funcionando de novo. Falei, pronto, eu já não sei usar nisso, tô ficando velho. Bom, vamos lá. Então, a ideia aqui é as pessoas me darem o problema e a gente vai pegar um problema, né, dessas pessoas e discutir um pouquinho aqui e falar o que a gente falaria num processo terapêutico completo, né, ou pelo menos dar uma ideia para a pessoa para que ela comece a solucionar isso. E o primeiro problema que a gente encontrou aí hoje, né, é uma pessoa, criei uma nova vida, mais proposta e bons relacionamentos, mas a mente continua pensando em crenças de antes, escassez. Então o problema é de escassez. O problema de escassez está ligado lá, se a gente pensar, né, nos 3 grandes traumas da psicologia, eles falam lá em desvalor, desamor e desamparo. Eu complemento isso com abuso, tá? E também injustiça. Então todos nós passamos por alguns traumas que eles são meio que universais, sabe? Todo mundo tem um pouquinho deles. Isso vai causando na gente alguns sentimentos, algumas sensações. E quando a pessoa acha que ela não é boa o suficiente, quando ela acha que assim, o que ela conquistou ainda não deu, o que ela tem ainda não é suficiente para ela, tá ligado lá na família de origem a esse desvalor que sofreu. Então muitas vezes essa pessoa teve aí, né, uma disfunção paterna ou materna, alguém chegou para ela lá, né, com aqueles exemplos clássicos de o filho chega com uma nota 8, né? Aí de repente olha lá e fala assim, poxa, por que você não tirou 10? Né? Poxa, não olhou para o resultado. Outro muito comum é aquele de desvalor, é quando a pessoa fala assim, poxa, o seu irmão, ele é melhor que você nisso. Olha, o seu primo, ele é melhor que você naquilo. Então começa a desvalorizar essa pessoa. Quando ela sente que tem esse elemento de comparação dela com a vida interna dela ou com a vida dela de outras pessoas, e hoje a rede social dá pra gente um problema muito grande com isso. Por quê? Porque eu estou sempre olhando a vida do outro. Eu costumo dizer assim, que no meu tempo era mais fácil quando a gente era mais novo. Por quê? Porque você não tinha um elemento de comparação muito grande. Você comparava com as pessoas que se circundavam, as pessoas da sua rua, as pessoas da sua escola, pessoas que conviviam com você no dia a dia. E hoje não, com a rede social é uma vitrine de pessoas felizes, bem compensadas, com ótimos relacionamentos, pelo menos aquela casca que você vê. Então, para as pessoas olharem para isso, ela vai sempre se sentir mal. Se ela já tem algum trauma de desvalor, ela vai aumentar isso quando ela olha lá fora. Quando, na verdade, o que a gente deveria estar olhando para a gente sair dessa situação? Né? Primeiro, é olhar para o que a gente é. Como é que nós éramos um mês atrás, 6 meses atrás, 10 meses atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás, né? Se botar 2 anos atrás, estava todo mundo pior que hoje. Nós estávamos no meio de uma pandemia, né? Então pouca gente se deu bem lá naquela. Então se a gente se comparar com o elemento de quem a gente foi antes e como a gente está melhorando, na parte intelectual,
né, na parte emocional, como nós estamos se desenvolvendo, até na parte corporal, porque por mais que a gente envelheça, por mais que a gente vá passando os anos, a gente pode manter ainda algumas questões com o corpo, com a saúde nossa, né? Então tá cheio de crenças aí que quanto mais você envelhece, pior você fica, e não funciona bem assim, né? Eu não trocaria minha vida de hoje por minha vida de 20 anos, né? De jeito nenhum, porque hoje eu estou muito melhor, hoje eu me sinto muito melhor, hoje eu me sinto mais preparado. Só que de lá para cá, o que eu fiz para mudar? Então, o elemento de comparação que eu tenho hoje é comigo mesmo, não é com outras pessoas que estão em volta. As outras pessoas servem para mim como referenciais, não como comparação. E a diferença entre referencial e comparação é exatamente isso. O referencial é quando você está andando na estrada e é a rua, a placa da rua que você está indo. Né? E a comparação é onde você está pisando, onde você está andando, né? O tipo de solo que você está. Então, ter outras pessoas como referencial é saudável, mas ter essas pessoas como elemento de comparação com a sua vida é desvantajoso para você, é desumano com você, porque você não sabe a trajetória que aquela pessoa faz, você não sabe o que ela faz no bastidor, você não sabe como é a vida dela no bastidor. Talvez ela tenha elementos de comparação com você que ela vai te olhar e vai invejar, né? Então, quando a gente acha que a gente não progrediu o suficiente, a gente tem que olhar para quem a gente está sendo hoje e quais são os meus elementos para o futuro. Se eu vivo uma memória, uma vida de escassez em vez de uma vida de abundância, é só eu prestar atenção no universo. O tamanho que é o universo, o tamanho da abundância que tem nas coisas, né, o tamanho desse planeta para o tamanho dos problemas que eu tenho. Quando eu olho um elemento de comparação muito maior, eu vou, né, mudar o jeito que eu penso. Então, a dica que eu tenho para quem vive na escassez existe, né, uma frase muito antiga, atribuída ao Albert Einstein, que fala assim: a única coisa infinita desse planeta é a capacidade de criatividade do ser humano. Então, se você é capaz de você mudar a sua realidade, se você é capaz de mudar a sua vida, é infinito que você pode chegar e você pode fazer, tá? Então, o dinheiro tem escassez porque ele tem um limite no mundo. Tudo bem. Todas as matérias da Terra têm um limite no mundo, um limite de uso. Só que a nossa capacidade de mudar, a nossa capacidade de inventar e de criar e de sair de situações, ela não acaba. Beleza? Então essa foi a primeira, tá? Sobre escassez. Tem uma outra muito boa aqui, tá? Cadê? Medo, tá? Essa na verdade foi até a primeira que mandaram pra mim, tá? E medo é muito legal. Porque o que é o medo? Tá? Vamos pensar aqui, vamos pensar junto. O que é o medo? A gente acha que o medo é uma emoção, tal, e eu não tenho controle sobre o medo, e o medo é uma coisa que me atrapalha e tal. Bem, peraí. Primeira coisa, será que as nossas emoções, elas são realmente boas ou ruins? Será que eu posso classificar elas boas ou ruins? Ou eu posso classificar elas como úteis ou não úteis para aquele momento, tá? Então, o medo é uma reação natural que todos nós temos, todos os seres humanos têm, os animais também têm, essas emoções mais primárias os animais também têm. Então, o medo é um processo que o meu cérebro cria diante de uma situação de risco ou de perigo. Então, eu gosto muito de brincar com uma frase, né? Eu falo assim, aquelas filosofias que o mundo apresenta pra gente. Tem uma filosofia que eu uso na minha vida assim: o perigo ele é real, o risco ele é real, mas o medo é um processo que eu invento. O medo ele está lá fora. O medo não é de algo que vai me acontecer. O medo é como eu lido com cada situação. E por que eu lido com cada situação diferente? Bom, então vamos lá. Primeiro vamos estudar aqui. Existe um negócio que a gente chama aqui dentro do processo terapêutico que chama lei de polaridades. Lei de polaridades é aquilo assim, uma coisa de um lado, outra do outro. Mão direita, mão esquerda, dia e noite, tá? São algumas leis meio que universais de polaridades. E dentro dessas leis de polaridades universais, você tem uma lei que chama dentro e fora. Beleza? Entendeu aí? Dentro e fora. Então, uma coisa que está dentro não está fora. Uma coisa que está fora não está dentro. Você tem dois lugares para colocar as coisas. Então, essas polaridades, elas sempre são assim, bem divididas, tá? Eu tenho um pensamento que a gente chama de pensamento binário. É aceso e apagado, né? É preto e branco, né? Eu tenho duas cores de tinta, né? Eu não tenho o colorido aqui, ela é binário, é o sim, o não. O computador usa essa linguagem binária, né?
é o aceso e o apagado, o byte é o 0 e o 1, tá? Então é mais ou menos assim. Se a gente pensar nessa linha, né, entre as leis das polaridades, o que a gente vai pensar? Bom, existem dois mundos que eu, como pessoa, vivo. O mundo onde eu nasci, eu era criança, e eu cresci e me transformei num adulto, pelo menos externamente. Mas será que internamente como é que eu fiquei? Bom, internamente a minha criança está aqui. Quem já viu uma árvore cortada no meio vai perceber que a árvore tem vários elos. Aqueles elos não são criados de fora para dentro, eles são criados de dentro para fora. Então, cada vez que a gente vai mudando de fase na nossa vida, a gente vai criando, assim como uma árvore, como se fosse uma nova casca em volta. E a gente vai crescendo e se desenvolvendo como se fosse uma árvore. Então, nesse tema central dessa árvore, se você olhar para essa árvore cortada, você vai ver que lá dentro tem o brotinho da árvore que surgiu. Ele sempre esteve ali. E nós, seres humanos, também. Por quê? Porque as coisas que a gente fazia nessa que a gente chama de dimensão infantil, que é quando a gente era criança, que era chorar, rir, brincar, se divertir, ser criativo, aprender, lidar com as nossas emoções, lidar com a nossa fisiologia, cocô, xixi, todas essas coisas que você já fazia quando você era criança, a gente chama de dimensão infantil, você ainda faz hoje, né? Todo mundo faz essas coisas da dimensão infantil. Só que a partir do momento que você cresceu, ou seja, você criou essa casca do adulto por fora, o mundo fora te vê como um adulto. E na realidade, dentro de você tem uma criança. Então essa dicotomia, essa dúvida do que você é, acontece com todo mundo o tempo todo. Eu sou criança ou sou adulto? É só você olhar em que dimensão você está atuando. O que acontece quando os adultos têm medo? Quando a criança tem medo, por que a criança tem medo? Simples. Porque não tem um adulto do lado de fora para proteger. Simples. Você chega lá, você deixa uma criança sozinha em casa. Ela está chorando que está com medo, que ouviu um barulho, que tem alguma coisa. Você manda um adulto lá, que ela se sente segura e protegida, nesse momento o medo dela passa. E nós, quando estamos adultos e sentimos medo? Simples, 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 simples. A sua criança interna não está confiando no seu adulto, tá? Para quem está perguntando aí se a live vai ficar gravada, provavelmente vai. Eu vou procurar ver se eu consigo gravar, tá? É a primeira live que eu estou fazendo e aí eu acho que eu vou conseguir gravar. Fica tranquilo aí, tá? Então, nessa dimensão do adulto e da criança, quando eu tenho dentro de mim a minha criança e por fora eu me sinto adulto e essa minha criança confia no meu adulto, automaticamente eu não sinto medo, pelo menos para aquela atuação que eu estou, tá? É lógico que vai ser impossível nós, em todos os sentidos, não termos medo de nada. Por exemplo, eu estou aqui no apartamento, 12º andar. Se eu der um passo aqui e subir nesse parapeito, a minha criança interna vai sentir medo. Por quê? Lembra que eu falei lá atrás? O risco é real, o perigo é real. Então, se eu subir aqui, é perigoso. Eu me coloco em risco. Então, a minha criança não vai permitir. Aí é normal eu ficar com medo. Agora, se eu estiver aqui no parapeito, com uma sacada, com vidro, e eu estiver com medo, quer dizer que a minha criança não está confiando na situação do meu adulto. O meu consciente não está conseguindo acessar essa criança. Então, muitas pessoas, a gente vê que depois da pandemia, muita gente ficou com medo de várias coisas. Com medo de sair na rua, com medo de ficar doente, com medo de várias e várias coisas. A gente atende isso na terapia direto. Então é normal que está tendo aí uma epidemia também de medo, que é uma epidemia das consequências da pandemia. Por quê? Porque muitas pessoas passaram por dificuldades, viram pessoas falecendo, viram processos acontecendo, né? Saiu totalmente do rumo e passaram por o que a gente chama de um trauma. Um trauma, né? Imagina um trem, vem vindo, você vem com sua vida, de repente um trilho rebenta, o trem descarrilha. E aí tem que reformar esse trem, arrumar o trilho, colocar e botar ele na linha de novo. Quando o maquinista vai passar por ali de novo, ele vai reduzir a velocidade do trem. Por quê? Porque no cérebro dele ficou registrado o nosso trauma. A nossa vida é do mesmo jeito. Então é normal que depois de algum determinado trauma, a gente leve, cada um no seu tempo, cada um com a sua resiliência, sua capacidade de voltar ao estado normal, um processo onde você sofra para passar por uma situação de novo. É o que a gente chama de retraumatização.
E eu vou contar um negócio para vocês aqui, olha só, uma pista para todo mundo aí, tá? Muito pouca gente de terapia sabe disso que eu vou falar para vocês. É segredo, deixa eu falar baixinho. Trauma canta parabéns para você. Quando você tem um trauma lá da sua vida, pode ser com 1 ano, com 2 anos, com 6 anos, com 10 anos, com 20 anos, com 50 anos, não importa a idade que você tem. Se você passar por um evento traumático, se você passar por situações que lembrem a sua inconsciência do trauma, ou aquele período que você passou pelo trauma, vai reacender o trauma se ele não tiver curado. Se tiver desse trauma gerado um transtorno de estresse pós-traumático, que a gente chama de trauma também, tá? Só para fins didáticos. Então, se você passou por um momento da sua vida que foi assim muito difícil para você, um luto, como Sandra publicou lá essa semana, né, tá ajudando as pessoas com luto. Se você passou por um acidente, se você passou por um divórcio de pais, faleceu alguém que você gostava, qualquer evento que tenha passado na sua vida que foi, né, descarrilhou o seu trem, que você saiu do seu prumo e você voltou. Se isso não tiver bem cicatrizado dentro de você, alguns traumas vão cantar parabéns para você. Eles vão voltar e reacender. Muitos clientes que vêm procuram a gente depois de anos, né? E aí a gente olha, a pessoa vem procurar, a gente vai lá e dá uma cutucadinha na agenda lá, vê, opa, aniversário de trauma aqui acontecendo. Então, o que será que tem, né, que aconteceu lá atrás, que nós dentro da terapia que não enxergamos ainda, ou que essa pessoa ainda ela não acessou, quer dizer, aquilo que ela veio trabalhar, a gente trabalhou, resolveu aquela questão, mas o que ela veio nos procurar não era bem o que motivou ela inconscientemente a vir aqui, tá? Então a gente presta muita atenção nisso. Então, o que é o medo? Tá? Se a gente pensar assim, analisar friamente, a gente tem as emoções mais básicas, né? São as emoções que todas as crianças têm. Então, as emoções mais básicas, medo, raiva, nojo, tristeza, certo? E esqueci. Medo, raiva, nojo, tristeza. Sandra, dá um help. E deixa eu tomar um chá que eu lembro. Alegria, tá? Então, mas alegria é uma emoção negativa? Depende. Alegria é uma emoção psicopática da gente. É o jeito da gente encarar a vida e se sentir bem, tá? Surpresa também é uma emoção. Surpresa eu levaria mais para o caso de uma sensação do que uma emoção, Raquel. Mas para a psicologia tradicional, a surpresa também é, né? E se você fala, mas e o susto nos animais? Aí o susto está ligado ao medo. Então a reação ao medo, tá? Então tem as emoções mais básicas lá. Então se a gente pensar nessas emoções mais básicas que a gente tem, a gente é capaz de repetir ela para todas as pessoas. Então a gente é capaz de mudar de país e identificar essas questões. Então, na tristeza, vou falar só da tristeza do medo para não ficar muito comprido aqui. Na tristeza, o que eu tenho? Eu tenho algo que eu dou valor e quebrou, ficou no passado. Eu descobri que quebrou. Então vamos supor que eu tenho esse celular, eu gosto muito dele, e a hora que eu saio, vou para academia, na hora que eu volto, eu chego aqui, quebrou a tela. Eu vou ficar triste. Por que eu vou ficar triste? Porque é algo que eu dou valor e quebrou. Mas eu já encontrei quebrado. Então, quando eu vejo que algo que eu dou valor já se quebrou, a minha emoção é tristeza. Vamos supor, alguém chega aqui, pega esse celular e ameaça quebrar ele. Aí vai dar raiva. Eu vou ficar com raiva. Ou eu vou ficar com medo. Se eu tiver como deter, eu vou ficar com raiva e vou lá e tomar. Se eu ficar com medo, é porque eu me sinto incapaz diante daquela situação. Então, o medo é uma incapacidade diante de uma situação de risco a algo que a gente dá valor, tá? Então, literalmente o medo é isso. Se tiver sentindo medo, peraí, o que está acontecendo dentro de mim que eu estou me sentindo assim? E aí a gente vai para aquela dinâmica do interno e do externo. Eu estou olhando essa situação como adulto ou como criança? Eu sou adulto ou sou criança? Se eu for criança, beleza. Agora, se eu não for criança, eu não estou sendo criança, eu estou sendo infantil. Então, a nossa atuação de adulto no mundo onde a gente precisaria ser adulto e não está sendo, é infantil.
E é fácil perceber. A pessoa lida com as emoções, a pessoa faz caras e bocas, ela reclama, ela chora, tá? Então ela age com as emoções. Beleza? Então eu espero que tenha sido respondido. Vamos para mais um problema. Quem tiver mais um problema aí pode mandar pra gente, tá? Deixa eu entrar ali porque tem uma muito boa. Tem uma muito boa e eu vi a pessoa aqui na live. Tá doida pra me responder a dela. Tananana. Só um segundo que eu copiei errado aqui uma. Já vou abrir. Eu até sei de quem é. Foi uma que eu gostei. Eu gostei. Como decidir o que fazer profissionalmente? Essa é muito boa, eu gostei muito dessa. Como decidir o que fazer profissionalmente? Um bloqueio muito grande, tá? Em relação ao trabalho. Medo de errar, muito intenso. Medo de se posicionar. Enfim, medo de atuar. Não saber em que focar e nem como começar. Simples de entender isso, tá? Lembra que eu falei das polaridades um pouquinho antes? Então, quando a gente pensa em polaridades, a gente tem polaridade de masculino e de feminino, tá? A gente tem polaridade de ativo e de passivo. Quando a gente tem, filosoficamente, pais, né, que são saudáveis, que estão no ambiente saudável, que está tudo saudável na nossa vida, a nossa tendência é fluir para a vida. Por quê? Gente, mas lá vem aquela história de pai e mãe de novo. Gente, a gente é programado como ser humano, a gente nasce aqui com HD meio vazio. A gente tem poucas informações. Então, o que a gente precisa para essas informações se completarem? A gente precisa receber uma programação. Numa linguagem. Qual a linguagem? A linguagem nossa natural, nossa língua mãe. Quem nasceu nos Estados Unidos, a língua é o inglês. Quem nasceu na França é o francês. Quem nasceu no Brasil é o português. Então, essa linguagem é a linguagem de programação. Se você pegar o seu computador, ele recebe uma linguagem de programação para ele executar funções. E a gente, como ser humano, também. A gente vai receber aquela programação dos nossos dois primeiros programadores. Geralmente, quem são essas figuras? Pai e mãe, que fazem a figura paterna e materna. Presta bem atenção, eu falei pai e mãe, que fazem a figura paterna e materna. Quer dizer que pai e mãe é uma coisa, figura paterna e figura materna é outra coisa. Por quê? A figura paterna e a figura materna, todos nós vamos precisar. Né? Se você falar assim para mim, uma criança no orfanato ela não tem pai e mãe. Bom, primeiro ela já teve pai e mãe numa determinada fase, mas agora ela tem alguém fazendo a função paternal, e tem alguém fazendo a função maternal. Provavelmente os cuidadores daquele asilo estão fazendo a função maternal. E também o governo, o Estado, o diretor daquele asilo, não, desculpa, daquele orfanato, está fazendo a função paternal. Então, função paterna e função materna. Essas funções precisam estar em ordem, funcionando bem. Quando elas funcionam bem, eu transmito, né, para quem eu estou programando, como pai ou como mãe. Eu posso programar na função materna e a função materna, independente se eu sou pai e mãe, tá? Então, quando essa função está bem programada, eu vou saber o que fazer. Por quê? Nos primeiros anos de vida de cada ser humano, ele vai exigir função materna. Toda criança, todo bebê precisa de função materna. Essa função é sempre exercida de perto, né, ao vivo e presente. Não dá para eu ser, por exemplo, babá, eu assumir, olha, arrumei um emprego de babá de uma criança lá nos Estados Unidos. Eu estou trabalhando todo dia, das 6 às 10. Essa menininha tem 4 anos, eu cuido dela, os pais saem para trabalhar, eu fico de babá daqui da minha cidade. Não tem como fazer isso online, tá? Função materna se exerce de perto, ela é presencial. Função paterna não é necessário, tá? Não é necessário. Por quê? Porque a função paterna é diferente da função materna. Nós não estamos falando de pai e mãe, tá, gente? A mãe pode ir trabalhar e fazer a função paterna para a família. E o pai ficar em casa e fazer a função materna para os filhos. Pouca limitação ele vai ter, né? A não ser não dar o peito, mas ele pode dar o leite de outra forma. Tá? Então, só para separar quem é o pai, quem é a mãe, quem é a função. O pai e a mãe saem para trabalhar, os dois estão fazendo função paterna. Quem está fazendo a função materna? Tem que ter alguém. A criança não fica sozinha em casa. Ela precisa ter uma babá, ela precisa ter uma avó, ela precisa ir para a creche, ela precisa de alguém fazendo a função materna. Então, depois que a gente passa os primeiros 7 anos de vida, mais ou menos, porque cada um tem a sua maturidade emocional diferente,
a gente vai ter uma coisa que chama-se função paterna. Então, automaticamente o filho deveria ser empurrado da função saudável materna para a função saudável paterna. A função paterna, adivinha o que ela faz com o filho? Ela mira o filho para o futuro, ela transmite segurança, ela põe risco, ela desafia o filho, ela não dá acobertamento, ela não protege o filho. Na função paterna correta, eu crio obstáculo, né, para o meu filho, mas é lógico, é um tubo de ensaio, né? Imagina aí que eu estou criando ali como se fosse um embrião, tá? Para ter dificuldades na vida. Então, o que alguns pais fazem? Alguns pais veem que a criança sofreu na função materna, né? Ou que a mãe, né, fez uma disfunção, e o pai começa a fazer a função materna. E se o pai começa a fazer função materna desde cedo, e só a materna, e ele faz pouca função paterna, ele não sabe como fazer, sabe o que vai acontecer? Quando essa criança entrar na idade de função paterna, ele vai continuar fazendo função materna. E aí ele não vai estabelecer limite, ele não vai dar impulso e força de vida, ele não vai ensinar a programar o futuro, ele não vai ensinar a ser mais ativo, porque a função materna está mais ligada ao feminino. Então ela é mais passiva, ela é mais emocional, ela é mais carinho. E a função paterna é mais ligada à regra, tarefa, direcionamento, visão de futuro, tá? Para as pessoas que estão com medo de ir para a visão de futuro, está faltando função paterna. Aí tem gente que vai falar para mim, pô Maurício, então eu tô lascado, meu pai não fez isso, acabou, eu já cresci, agora ferrou, eu tô danado. Eu sou uma pessoa que vai sofrer o mundo inteiro. Bom, lembra que eu falei que a gente é programado? A gente é o programador também. Quanto mais a gente cresce, mais a gente aprende a gente se programar. Então o que a gente faz? Agora a gente começa a prestar atenção em outras pessoas que são bons modelos pra gente em várias áreas. Você não vai pegar do seu pai e da sua mãe tudo. Você vai olhar para eles só o que presta. Provavelmente você tem na sua casa uma panela e um vaso sanitário. Você sabe que as duas coisas são para funções diferentes. Você não vai usar o vaso sanitário de panela e você não vai usar a panela de vaso sanitário. Por quê? Porque você consegue ter discernimento que esses dois objetos são bem diferentes. Então você não vai pegar do seu pai o que não presta. Você não vai pegar da sua mãe o que não presta. Você vai pegar a função paterna que você precisa e corrigir com outras pessoas. Tios, professores, você já faz isso inconscientemente. O que você vai olhar agora? Quem são os seus grandes modelos para isso? Quem são as pessoas que podem te guiar para isso? E você vai pegar essas pessoas e trazer para dentro de você. Porque lembra que eu falei? Quando a gente está com o lado criança, a criança está lá dentro. Ela tem necessidade disso. Tudo que a gente não tem dentro, a gente vai buscar lá fora. E função paterna a gente busca também lá fora. Aí tem gente que vai buscar no marido, tem marido que vai buscar na esposa. A gente sempre está buscando o que a gente não tem. Então, às vezes as pessoas se casam e transferem essa função paterna para o marido. E aí, automaticamente, o que ela faz para recompensar? Entra lá na função materna com o marido. Depois começa a brigar porque o marido está sobrecarregando, ou o marido começa a brigar porque a mulher está gastando sem limite. Simples. Está disfuncional o negócio aí. Então, eu tenho que assumir como adulto a minha responsabilidade, eu cuidar da minha criança, eu dar a função paterna para a minha criança. Então, quando eu olhar o que eu quero e o que eu não quero, eu vou ter que aprender a ter esse discernimento. Tá? Então, fazer escolhas, né? Tá lá no livro meu, que vou lançar em breve aí, tá lá no meu livro. Fazer escolhas é um poder. E para a gente ter poder, a gente tem que assumir ativamente as escolhas. E se escolher a tempo, porque quando você não escolhe a tempo, outras pessoas escolhem por você. E a dificuldade de quem faz escolha que eu vejo é que a pessoa acha que eu tenho medo de escolher errado, eu tenho medo de... E aí ela não escolhe. Só que quando ela não escolhe, ela já escolheu não escolher. É simples isso. Então você precisa escolher, sair da direção que você está. Se lá na frente você vê que é isso que você não quer, você muda. Você não é árvore, você não é uma planta. Você não vai ficar plantado numa profissão, você não vai ficar plantado num relacionamento, você não vai ficar plantado numa cidade. Você não é árvore, você muda. O importante é que você se mantenha em movimento da direção do que você quer. Quando você coloca a direção do que você quer, com o tempo você tende a acertar. É muito pior para a sua vida ficar parado. Porque na realidade, como a gente não é a planta ficar parado, a gente está morrendo. Tá? Então, a minha dica aí, para quem está com essa dificuldade de escolha na profissão é: busque modelos referenciais,
Busque mentores, pessoas que vão te orientar para isso. Gente, hoje você tem o YouTube que tem 1 milhão de conteúdo aí de graça só sobre isso, tá? Então, busca aí outras pessoas que possam ser modelos mais funcionais para isso. Não espere lá que o seu pai ou sua mãe venham te consertar. Você que tem que começar a fazer isso, tá? Vamos pro último aqui de hoje. Vamos pro último me dar um problema que já tinham mandado. Eu vi aí que já mandaram alguns aí. Então, quem quiser me dar um problema aí, eu tô pegando, tá? E lembra que a gente não está numa terapia, a gente está num papo que pode ser terapêutico para algumas pessoas, mas a ideia daqui é iluminar você para você buscar uma direção para resolver isso. Se você tiver uma questão mais grave, uma questão que você não consegue resolver sozinho, lógico que você vai precisar procurar um profissional para te ajudar, tá? Agora, talvez aqui desperte para você, pelo menos para você saber até onde você não sabia. Porque o problema não é o problema. O problema é a sua situação diante do problema. Sempre digo isso, tá? Aprendi com o meu mestre. E aí, mais um, eu acho que está acabando nosso horário aqui, né? É sobre procrastinação, tá? O que é procrastinar? Boa. Você sabe que isso é um dilema de muita gente. Sabe por quê? Porque as pessoas esperam a vida perfeita. Elas esperam que ela vai chegar um dia que ela não vai ter mais procrastinação. Ela espera que um dia ela vai ser perfeitinha. E ela esquece que nós somos um modelo em evolução, né? Por exemplo, provavelmente você tem um celular, você tem um computador, você tem até televisão que de vez em quando você recebe lá, olha, tem um aviso de atualização aqui. Deseja atualizar agora? Você dá sim. Mas você já percebeu que nós, seres humanos, também não estamos completos. Nós nunca vamos estar completos nessa vida, tá? Não tem jeito. É humanamente impossível a gente ter tudo ao mesmo tempo. A gente tem que escolher o que você quer em cada momento. Então, o que é a procrastinação? A procrastinação é nada mais, nada menos do que a paralisia da nossa criança. É quando, lembra que eu falei das dimensões do adulto e da criança, a dimensão adulta e a dimensão infantil? Quando eu estou procrastinando, quer dizer que a minha dimensão infantil está dirigindo minha vida. E aí ela olha o que eu tenho para fazer e ela fala, caramba, vai dar muito trabalho. Ou isso aqui, eu vou ter que fazer isso aqui, depois ter que assumir a responsabilidade. Eu não quero isso não, eu não vou fazer. E aí eu fico inventando alguma coisa para fazer. Então, o que é procrastinar? É adiar um resultado. Por que eu estou adiando o resultado? Essa é a pergunta. O que está fazendo com que eu adie o resultado? O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Qual que é o referencial dentro de mim? Qual que é o meu modelo de crença e valor para isso que eu estou fazendo? Onde que isso aqui pode me prejudicar? Onde que isso aqui pode me facilitar a vida? Ah, mas eu vou ter que assumir responsabilidade. Cara, é um preço. Ser adulto tem um preço. Ficar infantilizado tem um preço que eu acho pior ainda para a sua vida. Tá? Então, procrastinar, como é que eu acabo com isso? É muito simples. Eu tenho uma coisa que eu falo lá dentro das minhas aulas de coach há muito tempo. É um negócio que eu chamo de meta ridícula. Como que você faz a meta ridícula? As pessoas, quando você determina o obstáculo para elas, e elas não têm experiência, não têm expertise, não têm um guia, não têm o que fazer, o que ela vai fazer? A Dani falou, no fim se resume a buscar ser adulto. Sim, se a gente não for adulto, a gente não vai para a vida, né? A vida é se tornar adulto. Cresce, né? Enfim, é isso. Tá? Mas vamos lá, o importante aqui é o como fazer isso às vezes. Então, quando eu estou com um processo, que esse processo é muito difícil, né? Vamos supor que eu tenho que subir um degrau, e esse degrau é muito difícil, o que eu faço? Eu divido esse degraus em vários degraus. Só que as pessoas pegam ele e fazem matematicamente lá. Olha, eu tenho 10 degraus, né? Então eu vou dividir todos do mesmo tamanho. Só que isso está errado. O que você tem que fazer? Você tem que dividir esse degrau para que os primeiros degraus sejam mais fáceis de você começar a subir. Para que você comece a se colocar em movimento. Tá? Então, se você colocar um pequeno movimento, você vai repetir esse pequeno movimento, repetindo esse pequeno movimento, você vai gerando um resultado a longo prazo. Mas, Maurício, isso aí vai demorar muito para fazer. Sim, mas o importante agora é iniciar o trabalho, iniciar o processo. Então, como é que a gente faz? Em vez de eu olhar para o tamanho da tarefa que eu tenho que fazer, eu tenho que pensar qual que é o mínimo que eu posso fazer aqui que já me dá algum resultado.
Então a gente chamou isso lá no coaching de meta ridícula. Então, meu truque para vocês, querem parar de procrastinar? Meta ridícula. Ah, Maurício, eu quero aprender um novo hábito, eu não tenho o hábito de leitura. Como é que eu faço? Ler uma página por dia de um livro. Pô, mas se eu ler uma página do livro, o livro tiver 365 páginas, eu vou demorar um ano e vou ler um livro. Sim, quantos livros você leu ano passado? Não, nenhum. Começa então lendo uma página. Mas na verdade você não vai ler uma página. Por quê? Porque você vai começar a pegar o hábito. E aí o truque é, a pessoa lê uma página na meta ridícula, aí no outro dia o que ela vai fazer? Ler de novo uma página na meta ridícula. No outro dia uma página, até que ela se sinta confortável em ler uma página. Quando ela olha e fala, pô, uma página é muito tranquila, uma página é muito fácil. Leva o livro, põe dentro do banheiro, você lê, põe numa gaveta lá, você abre uma página e lê. Todo dia você vai fazer xixi, você vai fazer o número 2 lá, você põe lá o seu livro e lê uma página. Até que você crie o hábito. A mudança de hábito tem que acontecer. Então, o processo da meta ridícula, ter os degraus iniciais menores, é justamente isso, para ser mais fácil alcançar o objetivo. Porque lá no final você vai estar conseguindo dar passo mais largo. Tá? Então, para parar de procrastinar não olho para a tarefa, porque a tarefa é grandiosa, mas eu olho para qual que é o mínimo que eu tenho que fazer e faço. Eu vou lá e faço. Porque o que acontece? Quando você vai lá e faz o mínimo, o seu sistema de recompensa interna é ativado. Você fala, pô, Maurício passou uma tarefa de eu ler uma folha por livro. Eu li uma folha do livro. No começo eu vou falar, poxa, mas eu poderia ter mais. Faz uma. Por quê? Quando você chegar no terceiro, quarto dia que você está conseguindo ler uma folha do livro, seu sistema de recompensa está ativado. Então você sai, né, desse processo de estar estagnado. Porque senão você vai buscar recompensa em outro lugar. Você vai buscar recompensa em rede social, que é rapidinho ali. Você vai pegar um Reels, vai pegar o TikTok, aquilo lá te dá uma dopamina enorme. E aí você não faz o que tem que fazer. Você vai buscar essa sensação. Então, o truque é, como é que eu busco essa sensação que eu teria dentro do que eu tenho que executar? Porque você vai ajudar a sua criança a gostar daquilo que você está fazendo. Ah, eu não gosto de academia. Tá, o que você gosta? Ah, eu, por exemplo, eu me lembro até hoje, quando eu falava assim, que eu não gostava de academia. Eu falava assim, tá, mas tem uma coisa que eu gosto. Quando eu volto da academia e tomo um banho, aquele banho depois da academia é muito mais gostoso que um banho normal. Então, o que eu fazia? Voltava da academia e corria e tomava um banho. Até que eu peguei o hábito de gostar de academia. Tá? Então, é assim que você vai fazendo essas mudanças. Cria um mecanismo de recompensa, mesmo que ela seja pequena, porque você vai pegando essa dopamina e você vai trazendo isso para dentro de você. Vai fechando um resultado pequeno, 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 pequeno. Então, se você tem uma tarefa grande, qual que é o mínimo que eu tenho que fazer aqui que vai contribuir para a tarefa? É melhor fazer isso aqui, ganhar essa recompensa de que, eu fiz isso, eu defini metas pequenas para isso. Tá? Então, esse é o meu truque para acabar com a procrastinação. Mas, Maurício, isso vai acabar com a procrastinação? Não, não vai, fica tranquilo com isso. Tá? Não vai ir, as pessoas procrastinam e você vai continuar procrastinando. Só que vai acontecer que você vai cada vez procrastinar menos. Cada vez mais vai ser mais fácil vencer essa primeira barreira. Cada vez que você estabelece uma meta ridícula, cada vez que você coloca desse jeito, você vai conseguir um resultado melhor. Tá bom? Deixa eu olhar aqui, vamos ver. Os comentários, porque eu estava explicando, nem li. Aqui. Ansiedade, tá? A Renata colocou lá, ansiedade. Bom, Renata, ansiedade, eu vou falar um negócio aqui que pouca gente fala, tá? Ansiedade a gente tem que ter. Por quê? Cara, se eu não tenho ansiedade, automaticamente eu vou ter só a depressão. A depressão não me faz sair para lugar nenhum. A ansiedade é minha vontade, ou, né? Vamos pegar a raiz da palavra, ansiedade, ansiar por algo. O que eu estou ansiando? Provavelmente o problema da ansiedade é o excesso da ansiedade ou a paralisia por medo que a gente tem por ela. Se for a pessoa que está passando por crise de ansiedade, não tem forma. Tem que vir para dentro da terapia que a gente vai dar vários mecanismos para isso. Mas a ansiedade, de uma certa forma, assim como o estresse, de uma certa forma, eles não são ruins. Tá? Então, como é que eu faço para diminuir a ansiedade? Provavelmente está acontecendo. Vamos voltar lá para a primeira dedução. A minha criança não confia no meu próprio adulto. E aí eu sofro com ansiedade. A minha criança, ela está dirigindo, pilotando minha vida e eu estou dando para ela. Então vamos supor, imagina que você tem uma criança
né, de mais ou menos aí 7, 8 anos, e você comprou um carro novo. A melhor coisa que você faz é pegar e deixar essa criança dirigir e você segura no banco de trás, certo? Não, não é certo. Você vai falar, não, Maurício, criança não pode dirigir, criança não está capacitada, criança não está habilitada, criança não consegue talvez nem alcançar os pedais. Sim, da sua vida também. Se você deixa com que essa sua dimensão infantil dirija a sua vida, você vai ter problema. Então, o que você precisa fazer é uma aliança com essa sua criança. Então, a primeira coisa para diminuir a ansiedade é você olhar para o que está acontecendo comigo é da minha dimensão adulta ou infantil. Se for da minha dimensão adulta, a minha criança não resolve. Eu não posso passar o carro para ela, né? Ah, mas eu tenho, Maurício, um carrinho de brinquedo lá em casa. Eu posso dar o carrinho para essa criança brincar? Pode, porque está dentro da sua casa, está dentro da sua dimensão onde a sua criança tem espaço, tá? Ah, eu posso brincar com um helicóptero de brinquedo? Pode. Agora, vou pegar um drone desses profissionais de 12, 15 mil, deixar uma criança voar? Não pode, até porque aquilo lá tem que ter até habilitação na Anatel, né? Você precisa ter aquilo registrado na Anatel. Então, se tem registrado na Anatel, é porque tem uma responsabilidade diferente do helicóptero de brinquedo, tá? Então, a primeira coisa a olhar sempre, peraí, essa situação que eu estou vivendo é da minha dimensão adulta ou da minha dimensão infantil? Se é da minha dimensão adulta, quem é que tem que estar aqui para resolver isso? Quem é que dirige meu carro? Quem é que dirige a minha vida? Quem é que vai para o meu trabalho? É minha criança ou meu adulto? Quem é que está dentro do meu casamento? É minha criança ou é meu adulto? Quem é que está cuidando dos meus filhos, criando meus filhos? É a minha criança ou é meu adulto? Quem é que está lidando com as responsabilidades que eu tenho no dia a dia? É minha criança ou meu adulto? Então, sempre que eu colocar minha criança para pilotar a minha vida, não vai dar certo. Por quê? Porque a criança, ela tem não a base racional, mas a base emocional. Então, sentir ansiedade é porque estou lidando com uma situação com um olhar infantil, tá? Com a minha dimensão infantil. Beleza? Vamos ver se tem mais alguém que colocou mais um problema. Tá? Boa tarde. Quando você começa, sempre deixa pela metade ou não avança. Essa é a paralisia. Tá? Paralisia é uma mistura entre a ansiedade, né, o medo de concluir alguma coisa, e lá a procrastinação. Mas é um pouquinho diferente. Por quê? Foi Cida que colocou, né? Cida, quando tem paralisia e deixa as coisas pela metade ou não avança, geralmente está ligado ao nosso medo do sucesso ou medo do fracasso. Então, de novo, eu vou ter que olhar para essa dimensão minha. Eu estou lidando com isso como criança ou como adulto, tá? Então, quando a gente tem um conflito, qualquer conflito interno, por que eu começo algo e deixo pela metade? Porque tem um conflito interno com a minha criança. A minha criança não topou levar aquilo até o fim, tá? Por quê? Porque eu estou fazendo as coisas e começando aquilo com empolgação, com entusiasmo. E o entusiasmo, ele é bom para iniciar. Ou seja, esse nosso lado da nossa criança empolgada, ele é muito bom para a nossa motivação. Só que para fazer as coisas que a gente tem que fazer de adulto, você vai notar que você não precisa ter motivação. Provavelmente, você não toma banho por motivação. Você não toma banho porque você está precisando. Provavelmente, você não escova os dentes porque você está precisando. Provavelmente você faz isso porque você se vê obrigada socialmente a sair lá fora e estar cheirosa. Você se obriga a sair lá fora e estar com uma roupa boa. Provavelmente as roupas que você usa dentro de casa não são as roupas que você usa lá fora. E aí nós falamos lá atrás das dimensões, do interno e do externo, da criança e do adulto. Olha como elas estão ligadas. Quando eu entro para dentro da minha casa, eu tenho a tendência de ficar mais infantil, mais criança. E se tiver no positivo, tudo bem. Quando eu estou lá fora, eu tendo a ir para o mundo do adulto. Aí eu ponho meu traje de adulto para ir. Então, quando eu começo as minhas coisas e deixo pela metade, quer dizer que eu deixei a minha criança iniciar e ela foi empolgada. E como toda criança, ela quando tem uma tarefa muito difícil ou muito dispendiosa de tempo, ela vai ficar enfadonha. Ela vai falar, não estou afim mais de fazer. E aí você para. Quer dizer, nesse momento você tem que ativar o seu adulto.
Então, o melhor mesmo é, antes de começar um novo projeto, antes de começar alguma coisa, você olhar para a situação. Pera aí, eu vou conversar com a minha criança, como se eu estivesse conversando com uma criança mesmo. Olha, nós estamos empolgados aqui, mas vem cá, será como é que vai ser o resultado? Eu me lembro muito bem, uma vez eu moro aqui na Praia da Costa, e eu peguei minha filha e a gente foi passear de bicicleta, né? E eu peguei uma bicicleta, e ela foi junto comigo, e aí a gente estava andando na bicicleta, e aí a gente foi andando no calçadão, e aí chegou num determinado ponto que eu olhei e falei assim, cara, que tá começando a ficar longe, né? Eu falei, e aí, vamos voltar? Aí ela falou assim, não, vamos mais um pouquinho. Eu falei, mas olha, vai ter que voltar. Ela falou, mas vamos mais um pouquinho. Eu falei, mas vai ter que voltar pedalando. Mas a criança, ela não consegue ter esse discernimento de que, peraí, uma hora eu vou cansar. Uma hora isso aqui vai começar a não ser tão gostoso de pedalar aqui no calçadão. E aí eu tô longe de casa. Então o que a gente fez? A gente repactuou, recombinou. Então nós vamos até aqui e a gente volta. Se você quiser andar mais um pouquinho, a gente passa um pouquinho de lá da entrada da nossa casa e volta mais um pouquinho. Tá? Então o que a gente fez? Repactuamos. O que você pode fazer é ir fazer isso com sua criança. Quando você iniciar um novo projeto, quando você iniciar alguma coisa que é por iniciativa própria, o que você vai fazer? Peraí, até que ponto nós vamos com isso aqui? Até que ponto, né, você está disposta? Até que ponto você pode me ajudar? E a outra é premiar a sua criança pelo resultado. Premia a sua criança pelas etapas que ela faz. Eu vejo muito adulto fazendo isso com os filhos. Né? O filho fez algo de bom, a pessoa vai lá e fala, parabéns, né? Isso aqui ficou lindo. Não, parabéns pelo seu esforço, parabéns pela sua dedicação, parabéns pela sua criatividade. Então, quanto mais a gente é elogiado pelo resultado, mais a gente foca no quê? No resultado. E aí, quando a gente não atinge o resultado, a gente se frustra. Quando se você olhar e mostrar para sua criança, olha só, nós já chegamos, nós já fizemos metade, falta muito pouco, vamos fazer metade mais um e a gente já passou dos 50%. Olha só, vamos fazer mais um pouquinho. Essa semana a gente faz e a gente vai dando consequência, a gente vai dando continuidade. E assim como na procrastinação, eu vou te falar outro segredo. Você vai continuar algumas coisas fazendo pela metade. Só que se você souber trabalhar e ficar em paz com isso, você não vai agir por culpa. Você vai agir pelo resultado. E quando você age pelo resultado e acha que aqui tá bom, tá tudo bem. Você ficou bem. O negócio é deixar as coisas pela metade e não se sentir bem. Porque tem várias coisas que eu já fiz, deixei pela metade e eu olho e falo, não, cara, tá bom. Isso aqui não ia dar o resultado que eu queria. Vários livros que eu já comecei a ler, eu olhei pro livro, cara, acho que esse livro não vai acrescentar. Mas eu já li metade do livro, tá tudo bem. Não vou perder meu tempo com a outra metade dele. Não vai trazer o resultado esperado. Então, o nosso adulto olha para o resultado esperado e ajuda a nossa criança a cumprir as etapas. Assim você começa a ser mais assertivo e mais assertivo no dia a dia. Algumas pessoas saíram, pediram a gravação, a gente vai ver. Fumar, vícios e compulsão. Fumar, vícios e compulsão. Não vai dar tempo dessa hoje. Vai acabar já o nosso horário marcado. Mas a gente vai levar essa para a próxima, tá? Mas tem uma pista por aí. Será que eu estou cobrindo a minha emoção com o quê? Né? Qual que é o meu buraco emocional? Tá? Procura aí já. A gente vai falar sobre essa no próximo encontro, tá bom? Eu vou fazer uma enquete lá depois. E aí, quem participou, gostaria da ajuda de vocês para falar pra gente assim, e aí? Nós vamos fazer isso nessa sexta-feira, tarde mesmo, esse horário, vamos mudar o horário, né? O horário que for melhor para vocês aí, que eu conseguir também na minha agenda, a gente faz. Beleza? Eu tenho um atendimento daqui a pouco, tá? É um menino de 10 anos, eu vou ajudar ele daqui a pouco, então eu preciso me preparar. E a gente encerra por aqui com 1 hora, como eu tinha me comprometido, tá bom? Eu vou procurar gravar e repostar isso aqui, para quem quiser ver depois, tá? E aí depois eu vou pôr lá no meu canal do YouTube também, beleza? Obrigado para quem participou, obrigado pela essa primeira experiência e gostei. Da próxima, quem quiser entrar e fazer as perguntas aqui comigo ao vivo, eu vou chamar aí. É só a gente combinar, beleza? Obrigado, até a próxima, pessoal. Valeu, 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 valeu. Vamos ver como é que encerra isso aqui agora. Aí...